Atos, e eu gostaria que vocês abrissem comigo em Atos, no seu capítulo 16, do versículo 16 ao 23. Atos 16, diz assim: E aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem escrava que estava tomada por um espírito que a usava para prognosticar eventos futuros. Dessa forma, ela arrecadava muito dinheiro para seus senhores, por meio de adivinhações. Seguindo a Paulo e a nós, vinha essa moça gritando diante de todos: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. E ela insistiu em agir por vários dias. Finalmente Paulo irritou-se com aquela atitude e, dirigindo-se ao Espírito, o repreendeu, exclamando: Ordeno a ti, em nome de Jesus Cristo, retira-te dela. E ele naquele mesmo instante saiu. Percebendo que a sua esperança de lucro havia se esgotado, os proprietários da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E apresentando-os aos magistrados locais, os acusaram, afirmando: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, pregando costumes que a nós romanos não é lícito acatar e tampouco praticar. Então uma multidão unânime os atacou, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, ordenaram que fossem açoitados com varas. Depois de tê-los espancado muito, os jogaram na prisão, recomendando ao carcereiro que os vigiasse com toda a atenção. Primeira coisa que eu tenho para falar para vocês nessa noite é que quem está cheio do Espírito Santo aceita o seu propósito. Por que eu aceito o meu propósito? Porque quem me capacita é o Espírito Santo. Se você parar um pouco na história antes, você vai ver que Paulo ele havia planejado um caminho para poder fazer, para ele poder pregar o Evangelho. Mas num sonho, o Senhor dá um direcionamento a ele, que é para ele ir por outro caminho. Se você quer ser, ou se você é cheio do Espírito, você vai sempre seguir as orientações que Deus te dá. O grande problema é que por muitas das vezes nós queremos fazer a nossa vontade. Nós queremos seguir os nossos planos, o nosso querer. E pode até parecer que vai dar certo, mas no final acaba dando tudo errado. Interessante que Paulo, mesmo seguindo aquilo que o Espírito tinha ordenado a eles, ele acaba sendo preso. E aí você pode se fazer uma pergunta: eu estou seguindo o que o Espírito está me dizendo, e mesmo assim eu ainda vou sofrer? Eu prefiro seguir aquilo que o Espírito está falando comigo. Eu prefiro, como a Ana acabou de falar, eu prefiro ficar na obediência. Seguir a orientação divina pode até nos levar para situações em que aos nossos olhos está dando tudo errado. Porém, quem está debaixo da obediência está debaixo da proteção. Quem quebra princípios se quebra. E um dos princípios que devemos seguir é o princípio da obediência. Um dos exemplos que nós temos é Daniel. Daniel ficou firme, não negou a Deus, e por isso foi lançado na cova dos leões. E você vê que Deus livra Daniel. Daniel seguiu firme no seu propósito. E qual é o meu e qual o seu propósito? Nosso propósito hoje é proclamar o reino de Deus, é pregar as boas novas. E você, tem incomodado pregando as boas novas? Você tem proclamado o reino? Você tem feito verdadeiramente a vontade de Deus? Interessante que certos dias atrás, eu estava instalando um aparelho de ar-condicionado na casa de uma senhora, e por volta de meio-dia, mais ou menos, a senhora botou umas músicas lá de sofrência, alto pra caramba. E aí eu, trabalhando em espírito, meu Deus do céu, eu vou trabalhar tendo que ouvir isso mesmo. Daqui a pouco a moça saiu correndo de dentro de casa, veio na minha direção: filho, você é crente? Eu pensando comigo, quem falou para essa mulher que eu sou cristão?
Ela voltou correndo dentro de casa, mudou da sofrência para melodia. Botou o louvor na hora dentro de casa. Aonde nós estamos, algo diferente tem que acontecer. Aonde nós estamos, a presença de Deus tem que ser notória. E aí a gente vai bater de frente. E você está pronto para bater de frente com os teus amigos? Você está pronto para bater de frente no seu trabalho? Você está pronto para bater de frente na sua família? Bater de frente como? Bater de frente pregando a verdade em amor. Falando a verdade quando é necessário. Hoje você conseguiria pagar o preço por pregar a verdade? Porque vai chegar um tempo em que nós seremos demitidos por falar a verdade. Vai chegar um tempo em que nossa família vai nos deixar de lado por falar a verdade. Vai chegar um tempo em que aqueles que se dizem teus amigos vão te deixar de lado por pregar a verdade. Segundo ponto que Deus falou muito comigo é: quem está no Espírito sofre pelo propósito. Eu já falei, Paulo e Silas foram presos por pregar o Evangelho. Paulo e Silas foram açoitados por pregar a verdade. E aí, 2 Coríntios 11, você pode botar aí, por favor, para a gente dar uma lida? 2 Coríntios 11, no seu versículo 23. São servos de Cristo? Eu ainda mais me expresso como se estivesse enlouquecido, pois trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente, em perigo de morte várias vezes, 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui espancado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Passei um dia e uma noite exposto à fúria do mar. Muitas vezes passei por perigos em viagens, perigos em rios, perigos entre assaltantes, perigo entre meus próprios compatriotas, perigo entre os gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos. Trabalhei arduamente por diversas vezes, fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes atravessei longos períodos em jejum, suportei frio e nudez. Além de tudo isso, pesa diariamente sobre mim a responsabilidade que tenho para com todas as igrejas. Olha o quanto Paulo sofreu por pregar o Evangelho, por ser firme no propósito que Deus tinha dado a ele. Por que Paulo não desistiu quando estava passando por sofrimento? Porque estava focado na promessa e na palavra. Quem está descansando na promessa e na palavra não abandona o seu propósito. Não posso andar pelo que os meus olhos veem, mas tenho que andar pela promessa e a palavra que me foi dada. Aos nossos olhos, o que nós vemos hoje? Aos nossos olhos, nós vemos o que é em nossa cidade? Nós vemos enchente. Aos nossos olhos, nós vemos carnaval, né? Várias pessoas entregando suas vidas ao pecado. Aos nossos olhos, a gente tem avistado pessoas com medo, pessoas deixando suas casas. Aos nossos olhos a gente tem tudo para poder abandonar o nosso bairro e procurar um lugar melhor. Mas eu fico na palavra e fico na promessa que me foi dada. Com os meus olhos espirituais, eu vejo a vinde alcançando as 100 casas. Eu vejo a vinde alcançando a Jerusalém. Com os meus olhos espirituais, eu vejo a gente conquistando a nossa Jerusalém, a gente conquistando os nossos vizinhos. Isso é o que eu vejo com os meus olhos espirituais. Eu vejo grupos de vida sendo implantados em nossa cidade. E aí,
você pode parar e se questionar: será que você tem andado pelos seus olhos espirituais ou você tem andado pelo que os seus olhos carnais veem? Um exemplo que nós temos também foi Josué e Caleb. Josué e Caleb foram mandados junto com mais 10 homens para espiar a terra de Canaã. Quando eles chegaram na terra de Canaã, quando os 12 voltaram, 10 deles falaram que era impossível conquistar aquela terra. Mas Josué e Caleb, firmados na palavra e na promessa, declararam que a vitória já estava certa. A vitória já está certa na nossa vida. Nós já conquistamos essa cidade. Precisamos ficar firmes no nosso propósito. Firmes na palavra que nos foi dada. Não devemos temer. Não devemos nos importar com o que possam pensar. E a gente fica tão na palavra que nos é dada, que esses dias eu estava falando sobre o grato, né? E quando você vai falar sobre o grato, muita gente não entende. Mas eu fico firme no meu propósito, na promessa e na palavra que me foi dada. Que eu vou ser bênção, que você vai ser bênção para uma geração que virá à frente. Aleluia. Se a gente parar e analisar a perseverança de Paulo, olha só, por obedecer a palavra, por obedecer o propósito, o quanto ele foi açoitado, o quanto ele foi perseguido, o quanto ele sofreu por ser firme, por ser fiel àquilo que Deus tinha deixado nas mãos dele. Isso me traz muito temor, porque na nossa realidade hoje, a maioria das pessoas, como a Natália falou, a maioria das pessoas só querem vir para a igreja. A Natália não, a Sabrina falou. A maioria das pessoas só querem vir para a igreja, sentar no banco, assistir o culto e depois retornar para as suas casas. Mas o propósito que Deus nos deu é muito maior do que tudo isso. Nós estamos aqui para proclamar o reino, estamos aqui para expulsar todos os demônios, estamos aqui para curar os enfermos, curar os doentes. Essa é a nossa missão. Esse é o nosso propósito. E você tem sido fiel ao teu propósito? Ou simplesmente você só está passando? Já tenho a minha salvação. É o suficiente. Eu já tenho a minha salvação, eu já vou para o céu. E o teu amigo do trabalho, e o teu parente que está perdendo a sua alma, que está perdendo a sua vida. Os grandes homens da Bíblia, todos sofreram por causa do Evangelho. E você acha que você vai ser diferente, querido? Não vamos ser diferentes. Tem que morrer para nós mesmos. Tem que matar a nossa carne. Como a gente tem falado muito esses dias, o raso não nos comporta mais. É necessário nós mergulharmos, é necessário mais profundidade. Mas quanto maior a responsabilidade, maior a autoridade que você vai exercer. E essa responsabilidade traz consequências. Muitas consequências. Primeira oportunidade que eu tenho de falar e anunciar o Evangelho, eu estou anunciando. Sempre em amor. Sempre em amor. Mas não deixo de falar a verdade. Por mais que possa doer, por mais que possa me gerar crítica, aonde eu estou, algo diferente tem que acontecer, porque eu sou cheio do Espírito, e você é cheio do Espírito também. Por isso que você não pode deixar de cumprir o propósito que Deus tem na tua vida. E se você não se acha cheio do Espírito, nossa, não tem como, nós temos um manual na Vinde. Devocional, jejum, oração. Eu nunca me movi tanto em intimidade com Deus na minha vida cristã
quanto nesse pouco tempo, assim, nesses 1 ano e 4 meses que eu tenho de vinde. Quantas pessoas que nos impulsionam a mergulharmos mais na palavra, quantas pessoas nos impulsionam a buscar mais intimidade com Deus. Quem é cheio do Espírito, colhe os frutos da perseverança. Paulo sofreu muito, como eu já falei antes, por pregar o Evangelho. Mas você vê nesse momento em que ele expulsou essa mulher que tinha o espírito de adivinhação, você vê que ele é preso. Mais à frente ele começa a adorar com Silas. As prisões se abrem. O soldado, achando que eles tinham fugido, pensa em tirar a própria vida. Mas Paulo fala para ele não fazer isso, porque estavam todos ali. E mais à frente você vai ver Paulo conquistando toda a família desse soldado para o Senhor. Para Paulo pode ter doído muito o quanto ele apanhou, mas o propósito dele foi alcançado. Mais uma família foi conquistada para o céu. Eu hoje estou disposto a sofrer para que mais uma alma alcance a salvação. Eu hoje assumo essa responsabilidade. Você hoje assume essa responsabilidade de abrir mão da sua vontade, de abrir mão do seu querer, de abrir mão dos seus desejos, para que outros conheçam o Senhor, para que outros tenham sua vida liberta. Mais à frente, Paulo ele vai escrever cartas para as igrejas que ele fundou. E numa dessas cartas, nesse momento que ele estava na prisão, numa dessas cartas ele envia para a cidade de Filipos, que foi onde ele ganhou essa família, foi onde ele apanhou com Silas, foi onde ele ficou preso. Nessa carta que ele envia para essa igreja, ele envia uma carta livre de denúncia, de reprovação, e encontra poucos para repreender. Nessa carta ele louva a igreja de Filipenses. Olha o fruto da perseverança de Paulo. Ele sofreu, ele estava preso, ele apanhou, mas ele fundou uma igreja, e mais à frente uma igreja que perseverou, uma igreja que deu alegria a ele, uma igreja que ele tinha pouco a repreender. Nosso sofrimento hoje não se compara com o que nós iremos colher no futuro. Vai ser muito bom nós abrirmos mão do nosso tempo, nós abrirmos mão da nossa vontade, mas daqui a algum tempo nós vermos todos aqueles que nós evangelizamos, todos aqueles que nós discipulamos, junto conosco, adorando ao nome do Senhor. Vai ser muito bom. Mais à frente, você vê a família que você entrou na casa para você orar, para você fazer o grupo de vida, sentado junto com você, cultuando a Deus com toda a sua família no altar. Isso são frutos que nós iremos colher. E fruto que nós iremos colher com a nossa morte, com a gente abrindo mão mesmo das nossas vontades. Paulo, no final da vida, tinha sido traído, abandonado. As pessoas que pregavam com ele, hoje, naquela época, testemunhavam contra ele, estava se sentindo sozinho. E pode até acontecer isso com você na caminhada, porque muitas das vezes nós nos sentimos sozinhos, muitas das vezes nós nos sentimos abandonados, muitas das vezes parece que Deus não está conosco, mas ainda assim, precisamos ficar firmes na palavra e na promessa que nos foi dada. Queria que você abrisse comigo aí novamente em 2 Timóteo, capítulo 1, do 7 ao 8.
Diz assim: porquanto Deus não nos concedeu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Assim sendo, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, prisioneiro dele. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos pela causa do Evangelho, conforme o poder de Deus. Não devemos temer nada, porque você pode até se sentir sozinho, mas Deus está com você. Você pode até estar com medo, mas Deus está com você. Pode se sentir traído, abandonado, Deus está com você. Quem vive no propósito nunca está sozinho e será mais do que vencedor. O Espírito nos capacita e quem nos garante é Deus. Eu sei que vem temores, eu sei que vem medo, eu sei que pode até parecer que não vai dar certo, mas quem te capacita é o Espírito Santo de Deus. E é Ele que me capacita, é Ele que te capacita nessa noite. Nós iremos vencer, nós iremos prosperar no nosso propósito. O que precisamos fazer é entender que devemos buscar a Deus e ser cheios do Espírito Santo a todo momento, porque Ele é o único que vai nos capacitar para poder vencermos os nossos temores, vencermos os nossos medos e assim alcançarmos vidas. Não há nada mais importante para mim hoje, e creio que para a maioria de vocês, que é conquistar a nossa Jerusalém, conquistar almas, conquistar pessoas, levar pessoas a conhecer a Jesus e sentir o que nós sentimos. Aleluia. Por isso devemos estar firmes no nosso propósito, consciente de que Deus nunca vai nos abandonar. Por mais que as coisas pareçam que não estão dando certo, Deus nunca vai nos abandonar. Permaneça firme no teu propósito, seja cheio do Espírito Santo, e com certeza Deus irá continuar salvando pessoas através da tua vida, e você vai colher os frutos de você se manter firme no propósito de Deus.